Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus me abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Estou aqui meditando na palavra do Senhor nosso Deus. E como que fé é algo extraordinário, né? Fé é algo para se obedecer, não se entender. Eu estou lendo aqui quando Deus pede a Abraão para sair da sua terra, né? Aqui em Gênesis 12 diz assim, ó. Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deus não tinha ainda se apresentado a ninguém naquela época. A voz que Abraão ouviu foi única. Foi a voz de Deus, uma voz única. Abraão simplesmente ele ouviu aquela voz inconfundível, que quando Deus fala é inconfundível, é uma voz majestosa. E ele obedeceu, não fez perguntas. A Bíblia diz que simplesmente ele saiu e fez como Deus ordenara. E foi aqui a primeira vez que Deus se revelou para ele, que Deus apareceu para ele. Então fé é isso, meu amigo. Fé é nós obedecermos uma voz que não nos deixa dúvida, que não nos deixa ali uma dúvida do que Deus está falando, porque quando Deus fala conosco, nós somos embebidos de uma certeza, de uma convicção que não vai dar errado. Então, se a senhora ou o senhor está com algo dentro do seu coração para fazer e tem essa certeza, essa convicção, vá para frente. Não procura entender, não procura compreender, simplesmente obedeça. Fé é feito para obedecer, não para entender. Veja bem que Abraão, dali para frente, ele estava com 75 anos de idade. Ele poderia fazer um monte de questionamentos. Já estou velho de idade, já não tenho mais o que dar, já não tenho mais o que fazer. Não. Ele simplesmente fez conforme aquela voz me ordenara. Porque tem um porém, meu amigo, minha amiga. Quando Deus fala conosco, nós sabemos que é a voz de Deus. Nós sabemos. É inconfundível. Agora, obedecer essa voz, fazer conforme ela determina, isso aí é uma decisão pessoal, é de cada um. Tem gente que conhece a voz do seu pastor, que conhece a voz do seu pai, da sua mãe. Tem pessoas que sabem quando é Deus que está falando com ela e quando não é. Só que obedecer é uma escolha, confiar é uma escolha. E eu quero dizer para a senhora e para o senhor que está passando por momentos difíceis, fica tranquilo. Se a senhora serve o Senhor nosso Deus, se o Senhor está aos pés, a senhora está aos pés do Senhor nosso Deus, você pode ter certeza que Ele está no controle de tudo da sua vida. É impossível alguma coisa dar errado quando nós estamos debaixo da mão poderosa do Senhor nosso Deus. Quando nós estamos debaixo da sua direção, debaixo da sua orientação. Um servo de Deus, ele está apoiado em qualquer tipo de situação. Ainda que aos olhos do mundo, aos olhos de pessoas que não são da fé, pareçam que nós não vamos sair desse sufoco, que nós não vamos vencer essa luta. Já viu um justo mendigar? Nada. O Senhor Jesus disse, nosso Deus disse: se passares pelo fogo, eu vou passar contigo. Se passares pelas águas, as águas não vão te submergir. Ou seja, Ele está dizendo que Ele vai passar com a gente pelas provas, que nós vamos passar pelas provas, que nós vamos passar pelas lutas, mas Ele que jamais vai nos abandonar. Porque, minha senhora, meu senhor, são as lutas que nos amadurecem, são as lutas que nos preparam para coisas grandes, são as lutas que nos ensinam como vencer e como prosseguir para vencer batalhas maiores ainda. Deus nunca disse que nossa vida seria fácil. Ele sim deixou bem claro que Ele estaria conosco em todos os momentos difíceis, porque Ele é o Senhor nosso Deus. Eu lembro que todas as vezes que Daniel, que Sadraque, que Davi, os grandes homens da fé passaram por lutas, todas essas batalhas eles venceram, porque em momento algum essas pessoas, esses servos, esses homens de Deus o abandonaram.
né? Deus chegou para Josué e disse: ser forte e corajoso. Deus falaria isso, falaria essas palavras para alguém por qual motivo? Porque Deus sabia que Josué teria que ser forte, teria que ter coragem para enfrentar o que viria. Mas o que viria iria engrandecer o nome do Senhor nosso Deus e amadurecer, né, Josué para aquilo que teria que fazer para a obra de Deus. Então Deus está formando guerreiros. Deus ele forma pessoas guerreiras. Tira essa mentalidade da senhora do Senhor que Deus vai te dar uma vida mansa, uma vida boa. Não. Deus ele vai te amadurecer em meias batalhas, porque enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos morando aqui aonde o diabo é o príncipe, nós vamos passar por lutas, né? Só que nós temos algo que muitos não têm: o Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece, nos orienta, e é Ele, minha senhora, meu senhor, que nos guia em meio à dificuldade, porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus na nossa vida. Então fica tranquilo, não esmoreça, não desanime, permaneça firme, permaneça forte, porque Deus tem coisas grandes para o Senhor e para a senhora. Em nome do Senhor Jesus nós vamos vencer essa batalha. Seja como Abraão, obedeça à voz de Deus. A voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é inconfundível. Agora, escolher obedecer, escolher andar de acordo com a sua vontade, aí é uma decisão pessoal de cada um de nós. Você tem que entender que isso vai partir do Senhor, da senhora. Será que você é servo mesmo? Será que você faz aquilo que Deus quer para que seja feito, ou faz a sua vontade? Não podemos servir a nós mesmos e servir a Deus. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a nós mesmos. Não tem como agradar a dois senhores, porque haveremos de agradar um e aborrecer ao outro, né? Ou seja, se você não vai conseguir agradar suas vontades e agradar a Deus, nós temos que negar uma das duas coisas para poder agradar um dos dois senhores. E o conselho que eu te dou: agrada ao Senhor nosso Deus, porque eu tenho certeza que a senhora, o Senhor, será bem sucedido, ok? Fique firme, Deus é contigo, grandes coisas virão em nossas vidas, e eu tenho certeza que essa batalha, essa dificuldade que a senhora está passando hoje, será um grande testemunho amanhã para a glória do Senhor nosso Deus, ok? Pessoal, siga esse canal, né? Deixa aí o seu like, deixa aí o seu pedido para oração. Eu sou o pastor Luiz, vou estar orando pela tua vida, vou estar orando pela tua família. Eu quero que a senhora, o Senhor se fortaleça, tá bom? Não deixe que os problemas te abatam. Deus é contigo. Faça como Abraão. Abraão, ele seguiu a voz de Deus. Seguiu a voz de Deus. Abraão tinha um sonho, Abraão tinha uma fé muito grande. Só que ele não sabia o tamanho dessa fé que ele tinha. Deus mostrou para ele ao longo da vida. E Abraão cumpriu tudo aquilo que Deus, né, tinha ordenado. Porque Deus, quando escolhe alguém, já sabe que esse alguém é capaz de chegar aonde ele quer. Então Deus te escolheu, Deus me escolheu, Deus nos escolheu para fazer a obra dele, e ele não se enganou com você, não se enganou com a senhora, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo e nós também vamos vencer. Fica tranquilo, seja forte, seja corajoso, somente obedeça, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, porque a fé está nisso, né? A fé está em obedecer e não em compreender. Muitas coisas não iremos compreender, mas se a senhora obedecer, vai vencer, tá bom, meu amigo, minha amiga? Deus te abençoe, grandes coisas virão, não desanime, não esmoreça, porque Deus é contigo. Posso orar pela tua vida? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro pela vida dessa pessoa agora que está passando por batalhas, por lutas. Meu Deus, ela está passando pelo fogo, ela está passando pelas águas, ela está passando por grandes dificuldades. Mas o Senhor mesmo disse, meu Deus, que ainda que essa pessoa passe pelo fogo, o Senhor estaria com ela. Ainda que ela passe pelas águas, ela não ia submergir, porque o Senhor estaria com ela. Meu Deus, eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, eu creio na tua unção sobre nossas vidas. Então abençoa, meu Pai, esse homem, essa mulher, que está passando por dificuldades agora, está passando por um momento difícil na sua vida, meu Deus, que muitas das vezes está pensando em sumir, dar cabo da própria vida. Talvez um ente querido agora, meu Pai, faleceu, talvez está passando por grandes dificuldades financeiras, na saúde, mas eu sei que o Teu poder está sobre a vida dessa pessoa. Eu profetizo a cura, profetizo a bênção, profetizo a libertação, profetizo a prosperidade, profetizo, meu Pai, aí as suas bênçãos sobre cada vida, sobre cada pessoa, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga graças a Deus, e que assim seja, para a glória de Deus, tá bom? Aquele abraço, que Deus te abençoe, e aí, até o próximo vídeo. Deixa o seu like aí, tá bom? Em nome de Jesus.